queremos começar a falar um pouco sobre propósito, né? Primeiro eu queria ler um verso, Salmo 138, verso 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Amém? Quem crê? Talvez hoje você está meio assim abatido, não precisa levantar a mão. Talvez hoje você está pensando, mas eu tenho feito campanhas, tem tantas promessas de Deus e as coisas para mim parecem tão difíceis, parece que está tão distante de alcançar os meus sonhos. Quem já viveu momentos assim? Deixa eu ver, levanta a sua mão. E talvez você está vivendo um momento assim hoje. Meu irmão, nós não somos diferentes de ninguém. Você não é diferente de ninguém. Todos aqueles que alcançaram a promessa passaram momentos de deserto, momentos de aflição, momentos de lutas, dificuldade, mas não se abateram, não desanimaram. O Senhor, meu Deus, cumprirá o seu propósito para comigo. Um propósito de fazer o bem, de liberar coisas maravilhosas, obras grandes na minha vida. Fala para o seu irmão, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. O apóstolo Tiago fala para lembrarmos de Jó e dos profetas que passaram tantas dificuldades, mas com paciência esperaram na misericórdia de Deus, e hoje são pessoas que nos inspiram pelo testemunho de vida. Então, meu irmão, agora sim, Efésios capítulo 1, verso 3. O apóstolo Paulo, inspirado aqui pelo Espírito Santo, ele começa a revelar para a igreja em Éfeso, através da sua carta, né, da sua epístola, ele começa a revelar o grandioso projeto, o grandioso propósito de Deus. E eu e você estamos nesse propósito, porque Jesus passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que a palavra de Deus determinou, e a igreja, que é o lugar onde Deus nos coloca para realizar o seu propósito, através do poder do Espírito, através das suas promessas, a igreja tem essa condição de renovar nossa mente, renovar nossa força pela palavra, pelo Espírito, para que possamos viver o propósito de Deus e realizar grandes coisas. E o apóstolo Paulo, que tinha essa visão grandiosa e maravilhosa, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você ler Efésios capítulo 2, a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, em espírito, através da fé. É a nossa herança, um lugar de autoridade, um lugar de poder, como nós declaramos hoje. Quem sou eu para negar, para questionar, para duvidar do poder de Deus? Põe a mão no seu coração, fala: coração, não temas, porque o seu Deus, Ele é poderoso. Põe a mão na sua mente e fala: quem sou eu para racionalizar, para questionar o poder de Deus? Deus age acima de todas as dificuldades, e eu vou crer em nome de Jesus. Então ele fala: Deus já abençoou, Deus já liberou para mim e para você bênçãos nos lugares celestiais. E nós estamos aqui domingo após domingo, nós estamos diariamente estudando a palavra, a leitura da palavra, estamos perseverando na fé, na oração, para viver estas bênçãos,
para ver estas bênçãos poderosas de Deus alcançar a nossa vida. Deuteronômio 28 fala: estas bênçãos te alcançarão. Esta semana eu declaro: Deus vai te alcançar com bênçãos sem fim. Quem crê diz amém. Levanta as mãos, exercita a sua fé, fala: independente dos problemas e das dificuldades que querem abater a minha mente e a minha alma, eu declaro esta noite, nesta semana e no próximo mês, bênçãos de Deus virão sobre mim, virão sobre a minha casa, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Bendito seja o Pai que nos abençoou. Você já está abençoado. Jacó lutou com o anjo e ele falou: não sairá daqui se não me abençoares. Meu irmão, nós não temos que lutar pela bênção, nós temos que lutar contra potestades, contra demônios, contra a incredulidade, contra os poderes deste mundo que querem roubar a nossa bênção. Fala para o seu irmão: tua bênção já está acreditada, está lá no banco celestial. Aí você fala: mas como é que eu vou sacar? Como é que eu vou fazer um Pix? Quem quer um Pix? Uma bênção imediata, né? Quem está precisando de uma bênção de Pix? Fala: Deus, eu preciso de uma bênção que vem pelo Pix, né? Quem está precisando? Então levanta a mão, fala: eu quero a minha bênção, não vou abrir mão. Amém. Como é que nós podemos faturar? Como é que nós podemos apropriar da bênção? Através da fé. Vamos liberar a fé. Vem os sentimentos ruins, vem os problemas, vem o inimigo se levantando para destruir a nossa fé, mas na fonte a sua fé é renovada, na fonte neste culto a sua força, a sua coragem é renovada, e com esta fé e com esta perseverança, as bênçãos vão se materializar. E versículo 4 ele começa a falar não só sobre bênçãos materiais, mas sobre o propósito de Deus, porque Deus nos escolheu em Cristo, nele em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Levanta as mãos e fala: Deus me escolheu. Põe a mão no seu coração, fala: ainda que momentaneamente você possa sentir rejeitado, eu declaro esta palavra: Deus te escolheu. Ah, meu irmão, e Deus nos determinou, não precisa repetir, para ser santo e irrepreensível na sua presença. Na presença de Deus. Deus falou a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A presença de Deus restaura a nossa mente, a presença e a palavra de Deus cura a nossa alma, ela restaura em nós a natureza de Cristo, o caráter de Cristo. E em amor, fala comigo, não foi em dor, foi em amor, nos predestinou. Fala para o teu irmão: tu é predestinado. Levanta a mão, eu sou predestinado pelo amor de Deus para viver o propósito de Deus e realizar grandes coisas. Aí você pensa, se Deus predestinou, vai acontecer. Não, não é assim. Ele nos deu a opção de escolher viver o projeto dele, ou não viver o projeto dele. Essa é a diferença da doutrina, né? Mas
purificada. Calvinismo falava que uma vez que determinou, vai acontecer. Não, Deus deu ao homem livre-arbítrio. Fala, Deus nos predestinou em amor. O que é que o apóstolo Paulo diz em Coríntios? O amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Deus nos deu a opção de viver o projeto dele, que é maravilhoso. Eu quero viver o teu propósito, eu quero realizar o teu propósito, eu quero viver as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor determinou para ser a minha experiência, meu projeto de vida. Eu não vou me desviar, eu vou submeter esse projeto através do entendimento da palavra, e eu vou viver esse projeto e superar as dificuldades através do poder do Espírito Santo, para sermos adotados como filhos. Oh, quantos podem dizer aleluia? Levanta as mãos e fala: Senhor meu Deus, o Senhor me chamou para um relacionamento de paternidade. O Senhor me chamou e me deu a oportunidade de me tornar seu filho, seu herdeiro. Quem pode aplaudir esse amor, esse projeto maravilhoso de Deus? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Primeira coisa, Deus chegou e pagou a nossa dívida. Levanta as mãos de novo, meu irmão, não tem como se alegrar. Nós nunca poderíamos ter acesso a esse ambiente que nós vivemos aqui. Fala, pelo sangue de Jesus, eu fui perdoado, eu fui comprado, e toda a condenação que havia contra mim, que acusava a minha consciência diante de Deus, foi lavada, foi eliminada pelo sangue de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual Ele derramou. Meu irmão, Deus derramou. Isso fala abundância, abundância de amor, abundância de misericórdia, abundância de perdão. Derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E aí vem o verso 9. Nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, através da fé, através da obediência, a perseverança, nós vamos viver o propósito de Deus. E o apóstolo Paulo fala com muita propriedade para nos incentivar. O propósito de Deus é bom. O apóstolo Paulo diz em Romanos: a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Satanás quer roubar a nossa vida para não vivermos as promessas de Deus. E coisas que pareciam impossíveis há 25, há 20 anos atrás, Deus tem realizado, como diz o apóstolo Paulo, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Como diz o apóstolo no livro Plantador de Tâmaras, os frutos vêm, às vezes parecem demorados, mas não é só para nossa geração, é para nossa descendência. Quem crê que teus filhos viverão ainda muito além, conquistas maiores que você? Quem crê que os teus netos viverão conquistas maiores que você ainda? Isso é o bom propósito de Deus.
e nos revelou o mistério da sua vontade, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Jesus breve voltará. Esse breve pode ser 50 anos. Bom, talvez 50 anos para mim seja um pouquinho longo. Pode ser 30, pode ser 100, mas é breve voltará. E nós vamos viver ainda mais na presença dele. Mas o verso 11 ele continua: nele fomos também escolhidos, predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, para que nós que esperamos em Cristo possamos viver o louvor da sua glória. Abre comigo em Romanos, capítulo 8, depois a gente volta aí para continuar. Nós paramos em Efésios, né? Vamos entrar no verso 12. Romanos 8, a partir do verso 28. Olha qual é esse propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você sabe disso? De vez em quando as coisas saem do nosso planejamento. José viveu momentos que talvez ele desesperasse se ele não tivesse fé em Deus. E mesmo desesperado ele teve que crer, porque ele não tinha opção, ele estava sendo conduzido como escravo. Mas todas as etapas, porque ele amou a Deus acima de todas as coisas, estavam conduzindo ele ao propósito de Deus, de ser um grande homem no Egito. Eu li que pesquisas arqueológicas descobrem que os anéis que Faraó tinha no Egito para dar para as pessoas mais influentes do reino, tinha um deles lá, segundo a pesquisa arqueológica, que era o nome de José, lá na linguagem deles. Meu irmão, minha irmã, já pensou que coisa linda? Passou aflições, lutas, mas ele diz aqui: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nunca deixe de amar a Deus, nunca deixe de servir a Deus, nunca duvide do poder de Deus. Fala: quem sou eu para negar o poder de Deus? Nunca duvide, apesar de todas as coisas, continue crendo, porque Deus, Ele fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Tudo o que vier em 2025 vai cooperar para o seu bem. Quem crê, levanta a carteira, fala: eu estou declarando esta palavra. Romanos 8, 28. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque o meu coração, acima de todas as coisas, vai amar o Senhor. Quem crê, diga aleluia. E aí ele faz algo que eu queria alinhar lá com Efésios: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu e você fomos chamados para viver o propósito de Deus. Não é só bênção material, emocional, financeira, tudo isso é muito bom, mas o propósito é muito maior. Nós estamos vivendo dias de guerra espiritual e a igreja está nos fortalecendo e nos abençoando para que esse propósito seja realizado em nós e em nossa descendência. E aí no verso 29 ele começa a revelar este propósito: pois aqueles que de antemão conheceu,
que Efésios diz? Que Deus nos elegeu na criação do mundo. O que Davi diz no Salmo? O Senhor me viu no útero da minha mãe, ainda quando eu não tinha sido gerado, Deus me viu. O amor de Deus é tão grande que te captou, te capturou. Oh, quem quer ser capturado pelo amor de Deus? Ele te alcançou antes de você ser gerado. Homens de Deus que relacionaram com Deus, que entenderam o projeto de Deus, como Davi, Samuel e tantos outros, eles ficaram ali encantados da grandeza, da sabedoria de Deus. Então ele fala, Deus nos conheceu. Isaías tem muitas profecias que Deus nos chamou quando fomos gerados e nos fez uma flecha polida para manifestar o seu poder nesta geração. Eu e você temos esse chamado. Deus te conheceu, também os predestinou. Uma flecha tem um alvo. Deus te colocou no arco dele. A palavra e o Espírito, eles vão te guiar para viver o propósito de Deus. Quem não vai desviar do propósito de Deus, diga aleluia. Fala, eu vou viver. Satanás querendo ou não, o inferno levantando, eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida, e junto comigo irá a minha família. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Moisés falou, ninguém ficará para trás, nem as crianças, nem os idosos, nem o patrimônio, tudo vamos levar para adorar a Deus em Horebe. Faraó tentou, mas ele viu o braço poderoso de Deus. Nos predestinou para ser a imagem do seu Filho. Pois você lê as bem-aventuranças, é o nosso modelo, a imagem, o caráter, a natureza, a mente de Cristo, a saúde espiritual, a saúde mental, a força espiritual, a virtude, o poder, a humildade, a autoridade, a bondade, a benignidade e a alegria e tantas outras virtudes que Deus nos gerou para expressar, para ser a imagem do seu Filho. O livro de Ezequiel fala que os querubins tinham 4 faces. E você sabe que tem 4 evangelhos. Às vezes Cristo, ele tem a imagem de um simples homem. Às vezes ele tem a imagem e a força de um leão. Às vezes ele tem a imagem da espiritualidade de quem anda nos lugares altos como a águia. E às vezes ele tem a imagem e a força de um boi. Quem quer ter essa manifestação da natureza, força, revelação, visão, simplicidade, humildade e poder de Deus na sua vida? Para ser a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oh, meu irmão, o projeto de Deus para mim e para você é muito grande. É maravilhoso. E aí no verso 30 ele continua nos revelando: e aos que predestinou chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. Deus usou alguém para te trazer para a igreja. Deus usou alguém para nos levar a conhecer o Evangelho. Nos chamou através da palavra, nos chamou através do Espírito, para entregar a nossa vida, para entregar o nosso coração, para não viver mais para o mundo, mas viver para Deus. E a palavra diz, nos justificou, através do sangue, como nós declaramos no início da palavra.
e também nos glorificou. Glorificar é como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, capítulo 9, nós temos que lutar para que o diabo não roube a nossa coroa. Não é o irmão que vai roubar a sua coroa, entende? Nossa Olimpíada, o nosso adversário não é o irmão, o nosso adversário é um demônio, são demônios, forças malignas que querem roubar a nossa predestinação aqui em Cristo. Glorificar é subir no pódio. O apóstolo Paulo fala: guardei a fé, completei a carreira, combati o bom combate, e agora me espera a coroa da justiça. Amém? Quem vai viver o melhor de Deus na sua vida não vai se abater, não vai desanimar. Então nos glorificou. Meu irmão, são projetos maravilhosos, são propósitos maravilhosos. Volta comigo lá, Efésios capítulo 1, vamos continuar no verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra, o ouvir e o crer nos levará a conhecer Jesus, a nascer de novo e caminhar pela fé no propósito de Deus, crescendo espiritualmente, experimentando o poder de Deus em nossa vida. O evangelho que os salvou, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Deus nos deu uma garantia. Quem já teve esse privilégio de ser batizado no Espírito Santo? Quem já teve, né? Quem lembra do seu primeiro batismo? Falo primeiro porque é o batismo único, né? Mas depois nós crescemos. E se nós crescemos, nós precisamos ser cheios do Espírito. Quem entende o que eu estou falando? Você cresce e os desafios aumentam, Deus vai te dar ainda medida maior. Mas o batismo é o transbordar do Espírito. Ele fala: olha, a garantia, o selo da promessa, o que te traz essa convicção, o que te dá essa força, esse entendimento, que traz revelação, é o poder do Espírito, a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quem pode aplaudir o Espírito Santo? Ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo na igreja do século 21. Quem crê? O Espírito que levou a igreja a prevalecer contra as autoridades religiosas judaicas, que queria destruir o cristianismo, contra a força e a brutalidade do Império Romano, mas o Espírito levou a igreja a prevalecer. Século 21, a nossa luta ainda é grande, mas o Espírito está na igreja. Eu e você temos que buscar o empoderamento do Espírito. Por isso que Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Buscando a Deus com hinos, cânticos espirituais, submetendo as autoridades na igreja, vivendo e praticando a palavra. Meu irmão, o Espírito é dado àqueles que obedecem. A obediência libera o poder do Espírito. Davi obedeceu quando ele foi lutar contra Golias. José obedeceu quando ele foi vencer as muralhas de Jericó. Parecia loucura, mas eles obedeceram, eles creram, e não faltou o poder de Deus para confirmar na vida deles. É o Espírito Santo que está sobre a igreja para vencer as sutilezas, os enganos. Ministra o Espírito sobre os teus filhos, ministra o Espírito sobre o teu cônjuge. Declara o poder do Espírito, a palavra na sua mente,
na sua alma, nas suas emoções.